amorzinho! Quero falar com você sobre Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Provavelmente você nunca ouviu falar nem dessa autora, nem deste livro. Mas ela produziu alguns dos melhores textos da literatura brasileira na virada do século XIX para o século XX. Fez tanto sucesso quanto o Coelho Neto, que era o top da época. Hoje o tempo passou e os dois acabaram esquecidos. Ele porque, no fundo, não era bom mesmo, né? Com aquela sua linguagem pomposa, super enfeitada, era muito trovão para pouca chuva. E ela, por injustiça da nossa sociedade machista. Um exemplo disso é que Júlia Lopes de Almeida, junto de Machado de Assis, foi a responsável pela criação da Academia Brasileira de Letras. Mas ela não pôde tomar posse nessa academia, que ela ajudou a criar, porque era mulher. E para consertar essa injustiça, e veja que belo conserto, né? Quem foi escolhido para integrar a academia? O marido dela, e assim ela pôde frequentar aquele ambiente. Olha que injustiça! E pior, ela era uma excelente escritora. Tanto é que hoje os estudiosos dizem que ela e Lima Barreto eram os melhores escritores da época. A diferença é que o Lima Barreto não obteve tanto sucesso no seu tempo. E Júlia Lopes de Almeida obteve tanto sucesso na sua época com seus livros, seus artigos, suas palestras e conferências, que conseguiu juntar dinheiro suficiente para viver em Paris com seu marido. Só voltou ao Brasil porque a Primeira Guerra Mundial alterou seus planos. Mas isso tudo são curiosidades. Então, o que você precisa realmente saber sobre Ânsia Eterna? A primeira coisa que você precisa lembrar é que Júlia Lopes de Almeida é uma escritora do pré-modernismo. Aquele período em que a literatura brasileira colocava em primeiro plano a abordagem crítica dos problemas da nossa sociedade. Mas isso, que seria uma enorme novidade, ainda era feito obedecendo às regras literárias do século XIX, principalmente do realismo, naturalismo, parnasianismo. É o que a gente vai perceber nesse livro no conto Os Porcos. Sim, Ânsia Eterna é um livro composto de cerca de uns 30 contos. Na narrativa de Os Porcos, principalmente nas entrelinhas, você percebe a abordagem das diferenças sociais, do conflito de classes típico do Brasil. Nesse conto, uma cabocla acaba se envolvendo afetivamente com o filho do patrão, que é um proprietário rural. E engravida. O pai dessa menina, revoltado, praticamente expulsa de casa, porque diz que vai entregar a criança aos porcos para ser devorada. Como forma desesperada de, sei lá, uma mistura de vingança, busca de proteção e de amor, a menina sai de casa e vai em direção à casa do patrão. Qual é o seu plano? Ela, que já está pronta para dar à luz, ela quer entregar esse bebê recém-nascido mesmo, ao seu amado. Assim, ela consegue não só a proteção do seu bebê, como também encontra, assim, uma forma de cobrar dele a responsabilidade pela paternidade. No entanto, a menina não aguenta as dores do parto e praticamente morre na praia. Ou seja, ela dá à luz assim que ela entra no terreno da fazenda, mas não chega a alcançar a porta da casa do seu amado. E nesse esforço de dar à luz, ela fica tão fraca que desmaia. Meio que acordando, ela sente porcos se aproximando. Mas ela está tão fraca que ela não consegue reunir forças para evitar uma tragédia. Os porcos comem o bebê que ela quase tinha conseguido entregar ao pai. Essa história, ela apresenta alguns elementos que são constantes nos outros contos de Ânsia Eterna. O primeiro é a sua visão pessimista da existência, que é um pezinho que Júlia Lopes de Almeida estabelece com o realismo, naturalismo. Mas aqui eu também tenho a abordagem de elementos típicos da sociedade brasileira.
como a relação problemática e quase sempre desabusada e opressora entre patrão e empregado, que traz resquícios de um contexto escravagista da relação entre casa grande e senzala. Isso já é um pezinho no pré-modernismo. Outro elemento que aparece em Os Porcos, que é comum no conjunto de Ânsia Eterna, é o seu elemento trágico, principalmente no final. Muitos dos contos terminam com uma situação extrema, uma situação limite. É o que acontece, por exemplo, com A Morte da Velha, em que uma idosa é vista como um incômodo, como um estorvo para a sua família. Até que sua casa pega fogo e todos os parentes conseguem fugir, menos ela, que tem dificuldades de locomoção. Olha que gente egoísta! Todo mundo cuida de si, foge e nem pensa na coitadinha. É quando aparece alguém para resgatá-la. Ela finalmente se sente aliviada. Alguém da minha família pensou em mim. Mas quando ela vê que o seu salvador é um bombeiro, decepcionada, ela se entrega às chamas. E muitos dos contos chamam a atenção justamente pelo seu final surpreendente. É o que acontece no conto Ânsia Eterna, em que o protagonista se apaixona por uma mocinha que o ignora, por mais que ele olhe para ela, admire os seus olhos azuis, ela não lhe dá atenção. No final, ele descobre que ela não lhe dava atenção porque não o via. Ela era cega. Ou então temos o conto O Véu, em que um outro jovem protagonista se apaixona por uma mulher chiquetérrima que ele viu numa viagem de trem. E ela, olha a idealização, se apaixona por uma mulher que tem o rosto coberto por um véu. Finalmente, um dia ele descobre onde ela mora. Ao entrar na casa dela, descobre que debaixo daquele véu estava uma senhora idosa. Ai! A decepção do coitadinho. Essas situações limite também podem envolver um segredo que a personagem não quer revelar de forma nenhuma, mesmo ela sendo prejudicada demais por isso. É o caso do conto A Caolha, em que um filho sente uma enorme vergonha da mãe porque ele é vítima de bullying. A mãe é caolha, ela não tem um olho, no lugar ela tem um buraco de onde costuma escorrer um pus. E desde a infância ele é motivo de chacota, sendo sempre chamado de o filho da caolha, o filho da caolha, o filho da caolha. Quando ele cresce, nem consegue parar no emprego, justamente por causa dessa chacota. O pior é que, mesmo esse menino sentindo uma enorme vergonha da mãe, a mãe é extremamente dedicada a ele. Até que um dia ele se apaixona. No entanto, a menina pede que, para se casar com ele deveria abandonar de vez a mãe, porque ela não queria ser vista como a nora da caolha. O menino aceita e, no entanto, ele tenta disfarçadamente se afastar da mãe e inventa uma história que tinha arranjado emprego e teria que se mudar de cidade, ficar bem longe dela. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Isso, o golpe tá aí, cai quem quer. A mãe percebe o golpe, fica revoltada, expulsa o menino de casa. Mas depois, coração de mãe, né? Perdoa. É aí que acontece a revelação. A mãe ficara caolha, sabe por quê? Porque este menino, ainda bebezinho, espetara no olho da mãe um garfo. Diante de tão forte revelação, o rapaz desmaia. E muitos dos contos de Ânsia Eterna tem essa coisa de a personagem atingir uma situação limite que ela entra em transe ou ela desmaia. Em resumo, ela perde a consciência. Em A Valsa da Fome, por exemplo, nós temos um pianista de um enorme talento, mas pobretão, que é contratado para tocar num baile chique, né? E ele toca, se entrega a essa arte, toca e parece que nunca mais vai parar de tocar. Olha a loucura, né? Ele praticamente entrou em transe, as pessoas lá assustadas, que isso, que louco é esse? Em O Último Discurso, nós temos um velhinho às portas da morte, já sem força para mais nada,
Mas aí ele recebe um convite para fazer um último discurso. É aí que ele une suas últimas energias para discursar, mas durante esse discurso ele morre. Em Ondas de Ouro, nós temos um pai que entra em delírio quando ele vê ali no espetáculo uma atriz usando uma peruca que era feita dos fios de cabelo da falecida filha dele. Agora, uma coisa é interessante, esses contos costumam trabalhar com coisas bizarras, dramáticas, trágicas, estranhas, mas tudo com uma linguagem muito bem elaborada, muito bem construída, com pontos aqui e ali de idealização, que até lembram o romantismo. Veja esse trecho. A criada saiu. A dona da casa, moça, gentil, alegre, começou a dar uns retoques na mesa, cantarolando na sua meia voz soprano um romance novo. Agora punha ao lado da mesa o canário favorito sobre uma corbelha de flores naturais. Daí a pouco temperava a salada, escolhendo com as pontas dos dedos muito delicadamente as folhinhas mais tenras. Veja este outro trecho. A esbelta trajava com elegância um vestido simples de riscadinho cinzento, sem folhos nem fitas, guarnecido de pespontos, com um casaco justo que lhe denunciava a formosa linha do corpo e um colarinho à inglesa, muito unido ao pescoço. Chapéu do mesmo tom que parecia mais um chapéu de homem, se não lhe tivessem pegado na frente uma grande ave de asas abertas. Esse traço do rebuscamento da linguagem era muito comum no grupo a que pertencia a escritora, a tal da literatura rósea. Mas Júlia Lopes de Almeida se diferenciava desse grupo deslumbrado justamente pela visão crítica da realidade que ela apresenta nos seus textos. Olha, isso tudo já deve ter te convencido a ler esse livro, né, que você pode até encontrar disponível em PDF pela Biblioteca do Senado. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ter acesso a essa obra. E veja, são contos curtíssimos que você leva, sei lá, no máximo meia hora para ler. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à Ânsia Eterna de Júlia Lopes de Almeida. Se você gostou, curte aí. Deixe seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo eternamente ansioso e até o nosso próximo encontro.